meus amigos, bem-vindos a mais um podcast Ravex Talking, o podcast de alta tecnologia, o podcast para te levar informações, conhecimento de tudo que tem de melhor no mundo a nível de tecnologia. E não só a nível de tecnologia, mas como também experiências profissionais com os nossos inúmeros clientes. Uns deles que estão hoje aqui junto comigo para contar um pouquinho de como foi essa experiência com todas as tecnologias Ravex. Muito bem dito, todas as tecnologias, são poucos os clientes hoje que conseguem absorver tanta informação de tantos produtos como nós temos hoje, que são 86 soluções, e hoje eu consigo colocar isso dentro de duas grandes operações, que é uma transportadora chamada JMX e um embarcador, um fabricante chamado Ultrapão. É com grande alegria que hoje eu recebo aqui Helder Tenório, da JMX, também o nosso apresentador aí do canal de podcast aqui, Logística Fora da Caixa, né? Muito bem-vindo ao meu programa. A propaganda é algo do negócio, né? Com certeza. E também estamos aqui com dois grandes amigos aí, né? Que é o Túlio e o Rafael, da Ultrapão, que vem hoje falar um pouquinho não só da Ultrapão, mas também de uma nova marca aí que estamos lançando no mercado, que é a Leviaça, né? Então, inicialmente, quero agradecer a presença de todos vocês aí para contar um pouquinho da história de sucesso do que a gente fez em um curtíssimo espaço de tempo, os resultados que a gente atingiu. E para a gente conhecer um pouquinho esses nossos convidados que estão revolucionando a nossa logística, vamos ver um pouquinho da história individual de cada um, né? E quem é esse Rafael aí? O que é essa pessoa? Nasceu já dentro da Ultrapão? Como é que é essa história? Não, foi um pouco diferente. Então, primeiro, prazer estar aqui com vocês aqui da Ravex. A gente que acompanha pelas redes sociais os podcasts de vocês, sempre com temas muito, muito importantes do mundo da logística. Então, é um prazer estar com vocês aqui. Bom, eu sou, junto com tudo, um dos fundadores da Ultrapão. Nós começamos a Ultrapão há 8 anos e meio atrás, 9 anos. Não nascemos no mundo da panificação, muito menos no mundo da logística. Somos engenheiros, nos conhecemos na faculdade, formamos, cada um seguiu seu caminho. Eu estava na parte comercial da Ambev no Espírito Santo, o Túlio em São Paulo com consultoria. Decidimos montar uma fábrica de pão, isso há 8 anos e meio atrás. Viemos evoluindo bastante, crescendo bastante, sempre pensando em produzir mais, produzir melhor, com mais qualidade, até que a gente começou a perceber que para ter o melhor produto, para ter a melhor experiência do nosso cliente na ponta, era preciso também que a gente melhorasse, subisse o nível da nossa logística, e acho que é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. Eu vi um pouquinho do histórico aí, qual é que é a formação, Sou engenheiro de produção, formado na UFMG, em Belo Horizonte. Então, saí da UFMG, fui trabalhar na Ambev, na área comercial, fui trainee da Ambev no 2015, 2016. Você é de Montes Claros, né? Sou de Montes Claros, na realidade natural de Salinas. Salinas é norte de Minas. Terra da cachaça. Terra da cachaça, mas bebida e volante não combinam, né, Jair? Mas o que vinculou isso ao pão, né? A gente gosta de história para chegar legal. Onde... Eu estava na Ambev, na ocasião, tomava conta do litoral sul do Espírito Santo, região de Guarapari, e eu comecei a perceber que, junto com o meu caminhão da bebida, do caminhão da Ambev, da cerveja, do refrigerante, da água, sempre estava com uma frequência muito alta de entrega o caminhão do pão. Mas não era o pão embalado, era o caminhão do pão congelado. E aquilo para mim era muito novo, não conhecia aquele mercado. E começou a me chamar a atenção porque ali tinha um volume escondido, que não era óbvio. E quando a gente começou a pesquisar, a gente viu que quem operava o Espírito Santo era uma empresa local do Espírito Santo. Quando eu comecei a olhar Minas, que é a nossa região, também eram empresas locais de Minas Gerais. São Paulo, empresas locais de São Paulo. Se tem volume e é local, naquele momento a gente pensou, por que não participar disso? Dá para fazer algo nacional, dá para ter uma marca de relevância. E aí foi com esse gatilho de ver exatamente o caminhão, a frequência de entrega do caminhão do pão há 9, 10 anos atrás, que um dia eu liguei para o Túlio e falei, Túlio, que tal a gente montar uma fábrica de pão? Se perguntar se a gente sabia o ingrediente que era o pão, além da farinha, que tipo de farinha que era, mentira, não sabíamos nada sobre pão. Mas já começaram bem, que sabia que tinha farinha, né? Sabíamos que tinha farinha, exatamente. E aí, a gente costuma dizer que quem quer, estuda, aprende, trabalha e faz. Então, a gente pode dizer que nós somos muito felizes de ter escolhido
o pão congelado, de ter escolhido a cadeia do frio, apesar de todas as dificuldades, porque se tem dificuldade, também tem oportunidade na mesma medida, né? E se vê nitidamente ali essa visão, quando falamos, Rafael, da visão comercial, da visão do conhecer o produto, do viabilizar. E já olhando para o outro lado, Túlio é os números, né? Ou seja, cada vez que ele pede quanto foi o percentual, isso, aquilo, tal, Túlio. E quem é o Túlio no meio desse jogo todo? Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Jair. Muito obrigado pelo convite de estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência como industriais, como embarcadores na visão da logística e também falar um pouco de que a gente vem fazendo como indústria. Bom, eu de formação sou engenheiro eletricista, eu e o Rafael moramos juntos na época de faculdade, lá plantou-se a sementinha de um empreendedorismo. Você também na engenharia também, então? Eu sou engenheiro eletricista, engenheiro, né? Formado na Federal de Itajubá. Até hoje é discutido quem ligou para quem para falar, ó, vamos montar esse negócio, mas o fato é que no período que a gente foi colega de faculdade, nasceu uma sementinha ali do empreendedorismo e em 2016 a gente começou a nossa aventura aí de empreendedor. Rafael, como um grande vendedor, se formou além de se formar na UFMG, se formou lá na Ambev, a melhor escola de vendas que tinha ali na época, e eu saí da área da engenharia, mas nunca atuei na área técnica, eu fui para a área de consultoria, um local que me trouxe bastante experiências que me ajudaram a construir a Ultrapão como foi hoje. E hoje a Ultrapão, do porte que ela já é uma empresa bem estruturada. Mas na época que a gente começou, diferente do que muitos pensam, a gente começou pequenininho. Poxa, era eu, o Rafael, mais 3 funcionários, num espacinho de 200 metros quadrados, como o Rafael falou. A gente abriu a empresa para depois aprender como é que fazia o pão, mas com muita dedicação, com muito trabalho, aí a gente conseguiu chegar onde a gente chegou hoje. Por que é importante contar isso que a gente começou pequeno? Túlio e Rafael viveu todas as partes da empresa. A gente estava na produção, a gente estava na logística. O pessoal não acredita, não, mas a gente estava lá entregando. Então, a gente conhece as dores da operação, desde dentro da fábrica até a logística, o pão que descongela, a dificuldade que é ter isso daí, as rotas funcionando bem. Então, é um pouco disso aí. Qual era o caminhãozinho que tu entregava, que vocês venderam, né? Falam agora que a empresa está crescendo, que tem que buscar esse caminhão no mercado. Tem que ter história. No museu da fábrica. Rafael até hoje lamenta lamento essa venda. Nós não tínhamos caminhão na época, nós não tínhamos nada, na verdade. Nós tínhamos um grande sonho, grande vontade de fazer acontecer. E começamos uma empresa muito pequena, como o Túlio falou, era muito mais parecido com uma padaria, que nunca abriu as portas, porque era o espaço de uma padaria, mas era uma indústriazinha, né? Uma porta fechada, não atendia o público. Nós começamos com um carrinho adaptado, que era uma Montana, na época, usada, inclusive, uma espécie de um freezer atrás dela, e esse freezer que a gente colocava os pacotes e fazia as entregas. E nós que vendíamos, que entregávamos, que dava treinamento e que fazia a coisa acontecer junto com aqueles 2, 3 funcionários do início. Não conseguiram recuperar ainda. Não, aí o Túlio falou que tinha que vender, a gente vendeu, nunca mais encontramos a Montana. Assim. Eu hoje sou financista da empresa, né? Tem que dar liquidez nos ativos. Então já um aviso aí para os nossos internautas, né? Quem souber onde é que está, estamos à procura aí para contar a história do Ultrapão, né? E no meio disso, temos um cara, para mim, muito conhecido, que está aqui nos nossos estudos todos os dias, mas de onde é que apareceu o Helder Tenório no meio dessa conversa toda? Eu só dou as ideias, né? O negócio explode, daí não é comigo. Mas vamos lá. Eu conheci a Ultrapão, acho que uns 3, foi em 2021, se eu não me engano, como cliente. Eu até achava que a Ultrapão tinha sido fundada de uma maneira por conta do pai do Túlio ter a empresa de forno, né? Eu falei assim, ele deveria ficar lá fazer os testes do pão no forno, e resolveu fazer uma fábrica de pão, né? E não tem nada a ver. Eu lembro que eu apareci lá para comprar um pão, eu comi um pão italiano na casa de um amigo, e eu estava abrindo um negócio em Santa Catarina. E aí eu gostei do pão, eu falei, vou colocar esse pão para vender lá. Daí eu apareci, eu liguei para o Thiago, na época eu estudei em Varginha com o Thiago também. Eu falei, Thiago, você trabalha aí, queria comprar esse pão, mas eu não tinha pedido o mínimo para comprar o pão, então eu estava comprando por baixo dos panos, né, vamos dizer dessa forma.
E aí um dia eu fui na fábrica buscar o pão. E aí eu já estava fora da Ravex como funcionário, eu estava trabalhando já como consultoria, e eu tentei vender para eles, marquei com o Thiago uma reunião com o Túlio, com o Rafael, para apresentar sistema de gestão de entrega, temperatura. Na época eles ouviram, me atenderam bem lá, mas não evoluiu porque não era o momento, né? Isso foi 3 anos atrás, eu acho que vocês estavam operando com um terceiro, era só um cross, não tinha CD, não tinha nada, né? Não estava nem nesse foco. Acho que tinha 3 ou 4 carros lá em Pouso Alegre. E assim foi. Passou 3 anos, eu continuei cliente, continuei comprando. E aí uma quinta-feira de abril desse ano de 2024, toca o meu telefone, o Túlio, preciso falar, na verdade ele mandou um WhatsApp, preciso falar contigo. Eu falei, tá, mas Túlio, 3 anos depois me mandando mensagem. Aí eu atendi, ele falou, não, vamos conversar. Daí ele me ligou, falou, cara, a gente está passando por um momento de investimento aqui, estão buscando alguns investidores para ver se a gente consegue um cara para colocar alguns caminhões, a gente está com os baús e tal, e você conhece bastante gente. Eu falei, tá, qual é o projeto? Ele desenhou a ideia do projeto, eu falei, tá, me dá uns minutos. Eu fiz algumas ligações, arrumei um parceiro, falei, vou colocar, liguei de volta para ele e falei, olha, eu faço esse negócio aí contigo. Daí ele não acreditou, né? Tipo, da onde que alguém vai se dispor a... Eu estou há meses procurando, agora vai pedir uma ligação em minutos Ligou para pro cara resolver o problema. e foi na casa, acho que de meia hora que eu pedi um intervalo e já liguei de volta. Eu falei assim, olha, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu toco essa operação para ti, mas desde que eu possa colocar tudo que eu preciso de tecnologia para fazer isso acontecer. Aí ele falou, tá, vamos validar, vou mandar um cara aí para poder visitar, que foi o Ronan na época, a gente marcou uma reunião presencial, eu estava em Itapema, e fazia acho que 3 anos que eu estava com um negócio lá, e estava de consultor também, home office. Quando ele falou de vir para São Paulo, a primeira coisa que eu pensei, meu Deus, como eu vou ocultar isso da minha esposa, né? Porque ela não pode nem imaginar que eu Estou pensando. E aí, entre essa conversa de abril, a gente passou o finalzinho de abril, maio, em junho. Quando foi dia 17 de julho, a gente começou a operar. Colocamos os 3 carros primeiros, né, para operar. Depois mais 3, e foi em outubro a gente finalizou 17 carros. E aí nasceu do zero uma transportadora, que para mim eu já tinha tido a experiência lá na Vale, né, que a gente se conheceu lá em 2011, mas eu peguei uma transportadora pronta, um trabalho pronto. Aqui não, a gente foi buscar zero na concessionária, fez todo o financiamento. Eu rodei quase 20 mil quilômetros de caminhão sem ter habilitação. Eu não tenho habilitação. Leva esse carro para Itapema, que é onde tinha sido financiado, daí leva na Fibrasil para encarroçar o baú, leva no tacógrafo, o tacógrafo tem que tirar a licença CT, não sei o quê. Sei que outubro foi quando a gente colocou os últimos caminhões para rodar e durou aí pelo menos, né, até o momento 8 meses de projeto ativo com toda a parte de tecnologia aí da Ravex, rastreador, MDVR, a parte da torre de controle que a gente montou com sistemas de roteirização, gestão de entregas, aplicativo do motorista, canhoto digital, temperatura, tudo. Então, entendimento, tudo isso. Então, ali o Ultrapão é o embarcador, é o dono da mercadoria. E JMX opera. JMX opera 100%. Quer dizer, transfere a mercadoria, armazena, entrega, roteiriza, programa 100%. Isso aí. E o mais louco de tudo isso é você montar isso com as pessoas acreditando que o sonho vai dar certo, né? Claro, eu trouxe um parceiro lá de Santa Catarina também que trabalhou comigo no Mercado Livre, o Vinícius, toca o negócio junto lá. Nós dois tocamos o negócio inteirinho, substituindo todo o processo e ao mesmo tempo tiramos o processo manual, né? Que era uma roteirização extremamente manual via Excel, onde tinha um volume gigantesco de carro. Eu lembro que primeiro o Ronan, né, ele vai se lembrar disso, porque o grande medo era fazer a roteirização via sistema, porque existia um assunto nervoso em relação a não conseguir entregar. E aí eu lembro que o primeiro dia
a primeira rodada de roteirização sistêmica deu 11 carros a menos. Ele falou, não, tem alguma coisa errada. Fizemos, deu certo. Segundo dia, 15 carros a menos. Terceiro dia, 17. Daí falou, não, pode rodar só no sistema agora. Aí começaram outras novidades, outros problemas, né? Mas foi assim que o negócio surgiu. Mas eu acho que vale destacar que na nossa história, são 9 anos aí entre começar pequenininho, com 2 funcionários, e hoje somos quase os 300 motores, e pouco. 300 e poucos, os motores e ajudantes, quase 400 pessoas. Há diversas correções de rota, né? A gente também tem que roteirizar nossa história de alguma maneira, de uma maneira mais eficiente. Então, nós passamos por várias fases quando a gente fala de logística da cadeia do frio, que começa com aquela montana com a câmara fria atrás, totalmente adaptada. A gente depois vai para uma logística própria, com compra de caminhão. Depois a gente vê que aquilo não é tão simples, a gente sai daquele modelo, vai para um modelo de terceirização completa, para viabilizar o crescimento rápido que a gente tinha. E nesse momento a gente teve alguns problemas de qualidade do frio, qualidade da entrega, custo, e aí a gente refaz o modelo e caminha para o modelo Sorveteiro. de um caminhão de tecnologia diferente, com placa eutética, para garantia do frio, e mais recentemente com a vinda da JMX para ser um grande parceiro nosso, usando as tecnologias da Havex para viabilizar esse novo modelo, que aí foi o início de uma nova história, que ele vai ter muita coisa legal dessa história para contar por aqui hoje. Eu vi aqui que a conversa foi já lá na frente, né? Se espichou rapidamente. Queria voltar um pouquinho mais ali na história ali da Ultrapão, ou seja, os produtos, como é que foi essa evolução, como é que foi a saída ali do interior de Minas, aí de repente para entrar no mercado nervoso que é São Paulo, hoje vocês estão no Rio de Janeiro também. Me conta um pouquinho, primeiro, a formação do momento atual, para daí a gente tentar bater em cima dos problemas e como vocês resolveram esse problema. Perfeito. Quando nós concebemos a empresa, não estava claro que seria e onde seria, inclusive. Rodamos Bahia, cogitamos montar na região de Porto Seguro, Bahia é um estado muito populoso, a gente cogitou que não tinha tantos fabricantes lá, que a gente poderia ter relevância num estado de grande população, mas a gente acabou desistindo por outras razões, olhamos Triângulo Mineiro, tanto olhamos que caímos na região do sul de Minas. Por que sul de Minas? Que a gente pensou, estamos bem localizados para atendimento do Sudeste, as principais capitais Rio, Minas e São Paulo, a gente estaria muito bem localizado. Então escolhemos a cidade de Pouso Alegre para começar o nosso trabalho. E ficamos lá o nosso dos 2 primeiros anos somente no sul de Minas. Até que apareceu uma oportunidade de um cliente, um rede de padarias em São Paulo, que conheceu o nosso produto através de um fornecedor de insumos e que nos fez iniciar em São Paulo em 2017 para 2018, na realidade. E aí foi nossa vinda para o estado de São Paulo. Então, nesse momento, para acompanhar todo o crescimento que estava sendo trazido por ter entrado em São Paulo, e foi uma decisão muito acertada, porque inicialmente a gente tem muito medo da concorrência, porque nós pequenininho, um mercado muito grande que é o mercado de São Paulo, muito concorrido, a gente percebeu que fazendo direitinho, fazendo bem feito, fazendo de maneira muito séria, tem muito espaço. Deixa eu aproveitar essa deixa aqui para dar o contexto ao ouvinte. O que a Ultrapão faz, né? A gente falou do crescimento, falou como é que ela surgiu, mas o que a gente faz? Qual que é o serviço que a gente presta? Como é que a gente emprega 300 e poucas pessoas e precisa de tanto caminhão para fazer a entrega? Bom, a Ultrapão é uma empresa de panificação congelada. Então, fabricamos pão de queijo, pão francês é o principal item dentro do mercado pão francês, dentre várias outras variedades, para fornecer ao fundo de uma padaria. Em geral, essa padaria está dentro de um supermercado ou numa loja de conveniência, e assim a gente facilita a fabricação do pão francês no ponto de venda. Então, a gente traz uma facilidade muito grande ao varejista, à conveniência, para conseguir entregar um pão fresco para o consumidor. Frescor é uma palavra-chave dentro do nosso mercado. Não é à toa que o pão industrial, por mais que ele pareça ser grande, ele representa menos de 20% do mercado. O público brasileiro está interessado em frescor. E a gente tem como propósito pão fresco todo dia para todo mundo. Fala um pouco do que a gente quer ajudar a fazer, conseguir entregar um pão de qualidade, com frescor, e não sem nichos. É para todo mundo. Tanto é que a gente está em várias redes de supermercados de classe
a B a C, D. Então a gente está aí desde Mambo, que é um ótimo supermercado, um grande parceiro aqui, passando por Pão de Açúcar, Carrefour, Oxo, todas as lojas da Oxo onde você consumiu um pão francês. Esse pão francês foi fabricado ali lá no sul de Minas, em Pouso Alegre, foi entregue aí com o sistema, com os caminhões aí que a gente conseguiu levantar e com o sistema Ravex. Com o sistema Ravex. Legal. Quando falamos em Rede Oxo ali, é gigante, nem sei quantas Muito, lojas mais de hoje. 600 mais de lojas. 600 lojas. Nossa, só a Entregas estrutura para entregar em todas as 600 3 vezes na lojas. semana, Até no 3 vezes mínimo. por semana. E é interessante, assim, porque talvez as pessoas não saibam ou não tenham ouvido falar de Ultrapão, porque o nosso negócio, no fim, ele fica no fundo da loja, né? Ele fica na padaria. Então, mas eu nunca vi um produto dessa Isso. marca Ultrapão. Mas certamente você já deve ter comido algum produto nosso em alguma dessas redes que o Túlio acabou falando. O cliente ele acaba vendo sem a embalagem. Exato, É. ele compra um pão francês quentinho, fresquinho, ou um pão de queijo, ele não sabe que por trás daquele produto, Tem uma que marca. está sempre fresco, que é como o Túlio falou, tem uma marca que produz, que viabiliza que aquela operação tenha produto fresco todo dia. E isso quer dizer Pra- não a marca só, mas o processo necessário para atingir esse resultado. Então, Exato. imagina o quanto é necessário hoje de estrutura para você treinar os padeiros, as pessoas que vão preparar esse ambiente, né? Porque eu tenho que deixar tantos minutos ele no ambiente, mais tanto assar em tal temperatura, e não sei, quer dizer, os cuidados que tem que ter para isso. Então, a estrutura para atender todo esse volume de lojas, para dar todo esse conhecimento para um volume de pessoas, é isso que forma essas 300, quase 400 pessoas hoje que fazem parte do time Ultrapão, né? É isso aí. E aí, além disso, daí, a gente Vamos está falando da completar. Ultrapão, e aí vem esse cara Leviaça. Me Vamos fale um completar. pouquinho, o que é esse completar. Leviaça? Na pandemia, interessante, viu, Jair? Na pandemia, o que aconteceu? O Túlio comentou que o Brasil, nós estamos falando de panificação, né? Quando a gente olha panificação no Brasil, mais de 80% de tudo que é consumido em termos de pão é o que a gente chama de pão fresco. É o brasileiro que vai até uma padaria, até um supermercado, para comprar aquela sacolinha de pão assada no dia. Mais de 80% do que é consumido no Brasil é consumido dessa maneira. Os outros que são os pães embalados, a bisnaguinha, o pão de forma. Então, o brasileiro é um consumidor de pão fresco. E compra-se todos os dias, obviamente, o pão fresco. Quando veio a pandemia, para nós que vendemos frescor, foi muito difícil. Para o nosso segmento, para a padaria especialmente. Por quê? Porque as pessoas não tinham a mesma frequência de visita em loja que tinha pré-pandemia. Então, se nós íamos de manhã comprar um pãozinho, de tarde comprar um pãozinho, nós tínhamos que agora uma vez por semana só e estocar todo o pão que a gente podia, porque eu não podia ficar indo com tanta frequência por questão de segurança. Então, teve uma mudança importante de consumo. O brasileiro, que era um grande consumidor de pão fresco, teve que forçadamente virar um consumidor de pão industrializado, de pão embalado. Porque ele precisava ter pão disponível em casa, está na base da alimentação, só que eu precisava ter produto estocado. Então, duas categorias cresceram muito durante a pandemia no nosso segmento, que foi o pão industrializado, com shelf life mais longo, 10, 15, 20, 30 dias de validade, e a pessoa poderia comprar e estocar em casa. E um outro crescimento importante são aqueles pães e produtos congelados, porque ele também tem shelf life longo. Então, o consumo de pão de queijo de ilha cresceu, nós podemos ver a variedade de itens congelados do supermercado cresceu bastante desde então, porque foi a maneira como a indústria conseguiu estender a validade de produtos com frescor. Você diz isso, até eu tenho uma experiência própria, né, que eu nunca imaginei como que era feito. Na minha cabeça, o padeiro é o cara que está fazendo o pão lá, isso aqui. Aí, de repente, eu vou num atacado X ali e encontro no freezer lá pão congelado. Eu olhei aquilo ali, eu vou levar para casa para experimentar, né? Quer dizer, eu passei a ser o padeiro, eu passei a entregar essa experiência de fundo de loja. Então, isso se deu nessa migração aí durante a pandemia, né? Foi isso. E isso criou um alerta. Eu lembro do dia a gente sentado na sala de reunião, falando assim, o que nós vamos fazer? Pensando várias maneiras. Se a gente vende pão congelado, por que não entregar, então, um pão pré-pronto já? Não mais para padaria apenas, mas que o cliente, como o Jair, pudesse ir na loja, comprar congelado e finalizar em casa. Ele deixa no freezer, quando tem vontade, ele esquenta. E aí eu
garanto que esse cliente que não está indo com frequência na loja esteja ainda assim comprando produtos nossos. E naquela ocasião a gente lançou, lembro que foi em tempo recorde, de 3, 4 meses, o produto foi concebido, estava com embalagem cadastrado na primeira loja, que inclusive foi na rede Carrefour, lançamento da linha Home Bake. A linha Home Bake é uma linha de pães pré-assados, congelados, lançados em tempo recorde na pandemia. E foi uma marca, e é uma marca, ainda existe, que cresceu muito, muito rápido. E aceitação muito boa. Eu acho, inclusive, foi o que eu foi o produto que o Helder comentou que comeu, conheceu em 2021, começou a levar para Itapema, de Santa Catarina. E nós pensamos, o que a gente pode fazer com que esse produto vá mais longe? Somos uma indústria de panificação congelada, como tu falou, então a gente consegue atender um raio de atuação diante dos nossos centros de distribuição, que hoje são 3, Minas, Rio e São Paulo, atendemos essas 3 principais praças, mas nós sentimos que o produto é tão bom que ele podia ir além. E aí, desde 21, a gente tem pesquisado, e aí que surgiu a Leviaça. A Leviaça é uma linha de pães pré-prontos, só que pela primeira vez não depende da cadeia do frio. Então, toda a nossa indústria depende da cadeia do frio, com exceção dessa linha Leviaça, que eu consigo mandar em caminhão seco, via Sedex, de qualquer maneira. E qual é o shelf life? 120 dias 120 de validade, dias. sem nenhum tipo de conservante. Então, é uma linha de farinha, água, sal e fermento. Só. Então, se nós formos fazer um pão em casa, você não consegue fazer um pão com menos ingredientes do que esse. É um pão de verdade, só que com muita tecnologia embarcada para garantir estabilidade, durabilidade, sabor, sem aquele monte de aditivo que normalmente a gente encontra nas padarias. Então, como o Túlio falou, é fresco. Nós queremos dar a experiência de padaria no conforto de casa. É isso aí, pão fresco todo dia para todo mundo. A Home Bake, a Leviaça, de uma maneira ou de outra, é uma continuidade da Home Bake, ela tem aí basicamente o mesmo portfólio, é muito parecido, e a Home Bake, desde que iniciou, ela teve uma aceitação muito grande do consumidor. O pessoal comia, procurava a gente em rede social, gostava, recompra era uma coisa fácil, o desafio era a primeira prova, o desafio maior mesmo era chegar no ponto de venda. E um pouco do que motivou a gente correr atrás de outras tecnologias é que a gente acabou estando limitado a entregar somente nos clientes que tinham seu próprio centro de distribuição, ou então aquele cliente que já comprava pão francês. Pão francês e pão de queijo, food service, é uma coisa muito fácil de criar volume. E aí a gente conseguia criar uma massa crítica para fazer entregas com veículos próprios, como é hoje a nossa operação. Já o Home Bake já não tinha esse volume todo, e quando se fala de retaguarda de produtos congelados no supermercado, também é um desafio à parte. Então, desenvolvendo essa tecnologia, a gente resolveu o problema que a Home Bake tinha de estar conseguindo chegar em mais locais, conseguir fazer entregas do porte que o supermercado precisa para chegar, mas ela acaba abrindo outras possibilidades aqui. Então, a partir do mês de abril, começo de abril, Leviaça, você consegue comprar dentro do nosso próprio e-commerce. Você vai conseguir colocar dentro do seu carrinho do Superfood do Mercado Livre. Então, para todo mundo no Brasil vai ter a oportunidade de estar comprando o nosso produto Leviaça e provar esse produto aí mais uma vez. É farinha, sal, água, fermento e com fermentação natural, que traz vários benefícios aí. Pão crocante sem ter que sair de casa. Você diz então que aquele meu padeiro predileto, aquele cara que eu vou todo dia 6h30 da manhã lá para pegar o meu pãozinho fresquinho, é um produto Ultrapão. Mas aquele que eu comprei congelado, que estava lá na loja de conveniência, também é um produto Ultrapão. E que agora, nesse cara, eu consigo ter esse mesmo sabor, a crocância e o frescor num produto embalado que não é congelado, que eu posso consumir imediatamente. É isso aí. É isso aí. Olha, é importante você falar do padeiro. Eu tenho muito respeito com a profissão padeiro que eles fazem, que é um desafio. É o cara que acorda mais de madrugada, que trabalha bem e traz esse produto tão bom que é o pão fresco. Só que ele está em extinção. O padeiro está em extinção. Não se forma mais padeiro. Os que tinha, forma muito pouco, não dá para repor. Esse é o motor de crescimento da indústria do pão congelado, porque não tem essa mão de obra disponível. Eu acho que vários outros setores estão passando por falta de eiros aí, né? Padeiro, marceneiro, açougueiro, e a indústria está se movimentando para isso. A indústria de carnes, né, de proteína animal, é um exemplo disso, né? Olha o que a BRF e JBS estão fazendo aí.
Mesma coisa com o pão. Extraordinário, olha, uma experiência, uma conversa muito bacana, além da gente nem chegou ainda ao ponto de contar, que é na segunda parte do nosso programa, né, de contar um pouquinho da experiência com a nossa tecnologia, mas só de contar da experiência dessa empresa, né, Ultrapão, e a busca constante dessa evolução, tanto é que chegaram até a Havex para estar com o que tem de melhor em tecnologia logística, né, é o que traz o resultado, né? Com certeza só tem a experiência a ser transmitida para o nosso mercado e que vai continuar daqui a uns minutinhos após o nosso intervalo. Damos uma paradinha e até daqui a pouco. É isso, meus amigos, voltamos aí para o segundo bloco aí do nosso programa Havex Talking, que hoje está extraordinário. Realmente muita experiência, muita história aí sendo contada aí pelos nossos amigos Rafael, Túlio e Helder, do que foi um projeto de sucesso aí, que é a Ultrapão, né? Ou seja, que história aí para se chegar a um volume hoje aí, 400 pessoas diretas, interligadas ali, com 3 grandes marcas sendo colocadas no mercado, mas como foi o teu final do bloco anterior ali, que nem tudo foram glórias, né? Ou seja, tivemos muitas dificuldades ali. E como foi chegar principalmente na visão que temos que procurar tecnologia, temos que procurar parceiros que já tenham experiência no mercado, que saibam fazer de um jeito diferente. Imagino eu que o principal foco estava o crescimento, quer dizer, eu estou crescendo, não dou mais sustentação. Mas onde foi a chave que ligou? Ou a gente muda, ou a gente vai para o buraco. Perfeito, perfeito. Então, nós somos uma empresa que, desde o primeiro ano, temos crescido muito, né? Então, 80, 90, 100, alguns anos crescendo pouco, 30, 40%. Então, você imagina a complexidade operacional. Quando eu falo operacional, eu olho mais para o tudo, porque quem olha a operação, principalmente produção, é o tudo que toca. Então, é uma loucura tremenda, mas para produzir toda essa loucura, também tem uma loucura talvez maior ainda na rua, né? E a gente começou a perceber que o volume foi crescendo tanto e que o nosso jogo, o jogo da Ultrapão, é um jogo de nível de serviço. Eu preciso atender bem meu cliente. E atender bem o cliente não é somente o pão bom, o produto bom. Isso é um pedaço da solução. A outra solução tem a ver com assistência da loja, o time comercial e também, não menos importante, a entrega. Então, nós estamos falando de um país como o Brasil, que é um país tropical, muito quente, e a gente decidiu brincar no jogo da cadeia do frio. Então, aí, deixa um pouco mais difícil. A gente começou lá, como o Rafael citou no começo do podcast, a gente começou no sul de Minas, os 2, 3 primeiros anos estavam só lá. A empresa era muito menor,
A gente conseguia fazer uma gestão logística numa escala menor. Tem até um case muito legal para a gente contar aqui, que aconteceu em 2018, maio de 2018, para quem não lembra, foi a greve dos caminhoneiros. Greve dos caminhoneiros, você imagina nós vendendo pão francês congelado, um item de giro altíssimo, que demanda 2, 3 entregas por semana, ter a operação paralisada. Bom, na época, no porte que a gente tinha, a gente conseguiu dar um jeito naquela situação. Foi até, a gente conta como um case de sucesso, porque não deixou faltar pão para nenhum cliente. A gente foi no atacarejo da cidade, comprou toda a farinha que tinha lá. Rafael foi no carro de passeio buscar fermento lá eu nem lembro qual cidade que foi, em São Paulo mesmo. Foi buscar e a gente conseguiu não parar a produção. Ia até o bloqueio que estava ali na greve dos caminhoneiros, negociava, pegava rotas alternativas. O fato é que foi uma semana muito dura em termos energéticos, mas muito gratificante, não só para nós aqui, que somos os fundadores, mas toda a empresa se dedicou. Aproveitar, agradecer todo mundo aqui da Ultrapão que estava naquela época pela dedicação. Foi uma semana onde a gente criou o 3º turno de produção, porque o que aconteceu? Nós estávamos conseguindo abastecer todos os nossos clientes. O concorrente do meu cliente estava desabastecido. O que aconteceu com o volume do meu cliente? Foi lá para cima. E a gente conseguiu. A gente tem muito orgulho de ter tido essa vitória. Mas por que eu estou falando isso? Na época, a gente tinha uma logística muito eficiente. Poxa, eram 2 caminhões, 3 caminhões? Acho que eram 3 caminhões na época. Tinha uma logística muito eficiente, um nível de serviço muito bom. Não voltava um pacote de devolução, nem nada do tipo, naquela escala que a gente estava. Poxa, 2018. A gente, na época, era a ordem de magnitude menor do que é hoje. E acho que os próximos anos, Rafael, que é a alma da venda da empresa aqui, que faz crescer, fez um trabalho muito bom de crescer. E a escala trouxe outros desafios que culminou no ano aí no problema que explodiu mesmo, acho que no ano de 2023. É isso. Então, eu acho que fica uma lição aqui que nós vivemos, e aos empreendedores que estão começando, os nossos olhos alcançam até certo ponto. Depois, se não tiver gente boa e tecnologia, não vai mais, não. O mais competente que sejamos, que o nosso time seja também, o olho humano ele tem uma limitação de conseguir enxergar e de conseguir acompanhar. E acho que isso é um pouco do que o Túlio está dizendo. Enquanto nós tínhamos ali 2, 3 caminhões, nós conseguiríamos operar muito bem, mas quando isso virou 10, 15, 20, 30, 40 veículos no mesmo dia, aquilo sem tecnologia já não pararia mais de pé. E aí que veio toda a necessidade da gente mudar um pouco o modelo que a gente estava construindo até então. Então, nós começamos a sentir que se o nosso jogo é um jogo de nível de serviço, precisava garantir um frio melhor. Se nós escolhemos jogar o jogo do congelado, nós tínhamos que garantir que frio não seria um problema. Nós precisávamos que os caminhões estivessem sempre disponíveis e andando, porque quem trabalha com logística sabe, caminhão parado é crime, né? Nós temos que estar sempre rodando. Então, e junto com isso, como equalizar de maneira muito eficiente quantidade de caminhão, quantidade de time, entregas eficientes numa cadeia do frio. E aí foi que a gente levantou a mão e foi atrás do Helder para juntos construirmos esse novo cenário logístico, que é essa nova Ultrapão, que tem dado muito certo ao longo desse último ano aí, tem sido realmente um divisor de água muito importante. Nós que tínhamos problemas logísticos graves, e nós reconhecemos isso, hoje a gente já começa a ter, já ao longo desse último ano, ser reconhecidos por nossos clientes como talvez o melhor operador logístico da cadeia do frio no segmento de congelado. Então, a gente comentou bastante aí do frio, né, do congelado, só que de vocês não é o congelado, é o ultra congelado, né? Nós estamos falando em temperaturas de menos 40 graus aí, no limite ali para realmente atingir o resultado de uma entrega perfeita, né? Mas o que foi feito daí para conseguir isso? Ou seja, o transporte hoje eu pego um terceiro aí, um agregado que está ali, eu tenho uma Fiorinozinha ali, eu entrego, qualquer um ultra congelado, mas assim, como foi a história de chegar no caminhão ideal, no baú ideal? Perfeito. Então, nós estávamos nesse cenário, como comentamos, 30, 40 carros por dia, apenas na Grande São Paulo, e começa já a não encontrar carros adequados, ou na quantidade que a gente precisava, adequados ao nosso frio, né? Nós falamos que o nosso tem que ser menos 18 graus ou mais frio. Tentamos
com várias tecnologias diferentes de baú, até chegarmos à conclusão que talvez para a operação nossa no estado de São Paulo, principalmente, o caminhão de placa eutética garantiria uma segurança melhor do nosso frio. Como o Jair falou, placa eutética, nós estamos falando de menos 35, menos 36 graus dentro do caminhão para garantir aquele frio. Pré-frio lá chega a menos 40. Menos 40 graus. Então, num cenário de calor extremo que nós temos vivido no Sudeste, não no Sudeste, no Sul também, né? Ao longo desse verão, nós temos nenhum problema com frio. Então, teve uma questão de mudança de padrão de baú, de tecnologia do baú, escolha, obviamente, do operador logístico, na ocasião a JMX, que era um grande parceiro no desenvolvimento desse projeto, mas tudo isso embarcado com uma série de tecnologias da Havex, porque ter o caminhão, ter o baú é parte importante, fundamental. Mas se a gente não conseguir gerir isso, roteirizar da maneira correta, leitura dos dados, isso tudo é mais uma tentativa de fazer algo diferente. Então, seja o caminhão correto, o baú correto, a tecnologia correta, acho que a junção dessas três foi o que trouxe a gente nessa mudança de patamar. Quer dizer, então, eu ter um caminhão que suporta aí menos 35, menos 36, mas eu não ter uma pessoa comprometida dentro do pátio que ligue na tomada, ou o dia seguinte eu vou ter o mesmo problema. E aí, então, vinculou-se, eu preciso de um prestador de serviço que faça isso. E aí entrou a JMX para executar. E qual foi os problemas que tu encontrou? Ou seja, onde é que estavam as dificuldades? O que é o mercado tradicional diferente desse projeto em específico? Quais foram as principais dores a serem tratadas? Eu acho que o grande impacto é que eu vinha, né, de uma expertise aí que a gente construiu ao longo desses anos no transporte congelado e resfriado, em que você tinha um baú de divisória, um equipamento o mais comum aí com o gás 134, o gás 404, né, que é o mercado que eles atuavam. Uhum. Esse mercado ele não atende praticamente nem o mercado que ele atua, que isso sempre foi uma das grandes dificuldades. São muitas entregas, o equipamento ele não é dimensionado para essa abertura e fechamento de porta ao longo dessas paradas. E ali o primeiro desafio foi de trazer esse conceito de processo que a gente tinha numa BRF, numa JBS, numa Marfrig, etc., para dentro da Ultrapão. Eles tinham um procedimento de carregamento onde a doca não é adequada ao tipo de baú que estava sendo desenhado, a estrutura ela não é adequada para esse tipo de baú de portas laterais de sorveteiro, né, que é o baú sorveteiro. A questão do aproveitamento dessa temperatura. É um carro que eu tenho que deixar ele ligado a madrugada toda e todo o processo de entrega dele, ele não recupera frio, ele apenas mantém. Então, para mim, é nítido que dentro da logística tradicional, o baú ele sai num pré-frio numa condição boa, ele perde e recupera até não recuperar o suficiente. No caso da placa eutética, ela só vai perder. Então, o favorecimento das portas laterais de divisórias você tem pelo menos 8 cubos ali dentro, de 8 compartimentos separados, que o produto hoje a gente carrega 50%, 60% do volume o pãozinho francês, ele vai em todos. E os outros produtos eles vão em cima, divididos, que você acaba comprando, o motorista faz um pique isolado lá na ponta, e isso faz com que perca menos. E esse carro ele pode retornar e ainda fazer uma segunda viagem que ele teria condição, talvez lá para 10, 11 horas da noite, ele vai estar aí na casa de menos 5, menos 10, sem produzir ao longo do dia. Então, por incrível que pareça, hoje, com 3 sensores dentro do baú, o que a gente menos olha é a temperatura.
Que não é mais um Então, problema. temperatura não é mais um resolver, problema. né? Exatamente. E aí veio essa experiência justamente, não é mais a temperatura, porque o próprio equipamento e Ele os sustenta. sensores, os dispositivos ali já garantiram a eficiência, mas aí foi para a operação, porque não adianta, como eu disse antes, se eu não ligar o fio de noite, não vai estar preparado. Agora, se o motorista também não abrir aquela portinha, tirar o produto rapidamente, fechar, eu vou ir fazer a entrega e deixar a porta aberta, eu vou ter o mesmo problema também. Então, procedimento, treinamento, capacitação, só que daí eu lembro que foi o produto completo. Por que botar MDVR? Justamente para isso, como é que eu garanto que realmente foi feito o procedimento correto, né? Então, o conjunto de produtos que foi colocado lá é que vai trazer essas outras soluções. Como é que são essas outras sequências de problemas e soluções que foram empregadas, além Sim. da temperatura, o que mais foi empregado? Só completando uma questão da temperatura, existe ali 5 baús que são com equipamento de ar forçado, né? Isso valida uma outra tese antiga nossa também, de que o cara, quando ele monta uma transportadora, ele financia o chassi, financia o baú e financia o equipamento de refrigeração. Mas geralmente ele financia um equipamento básico para pagar mais barato e ele não mede o esforço e a manutenção e o sofrimento que esse equipamento vai ter durante a operação. Nós botamos lá uns equipamentos robustos, o mais robusto de mercado. Esse equipamento, quando eu carrego um caminhão baú livre, ele é o único que consegue entregar produto a menos 30, menos 35, sem trabalhar o dia todo. É um equipamento que descansa. Então, a longo prazo, o financiamento ele é um produto mais caro, mas que no dia a dia ele não consome tanto, né? Um motor a diesel independente, não gera tanta manutenção. Então, fica aí um recado para quem teima em colocar equipamento pequeno, de baixa capacidade. Né? Até porque você fica também preso, às vezes, a um modal só de operação. Né? Quando você bota se eu vou carregar um resfriado, eu carrego, um congelado, eu carrego, um ultra congelado, eu carrego, e a tua diferença de custo foi minúscula. Sim. Ô, Helder, eu imagino que agora você vai falar dentre outros temas de roteirização. Queria dar um passo para trás, dar um contexto melhor de como a JMX entrou na Ultrapão. A gente falou um pouco no começo do podcast, mas para explanar um pouco melhor. O ano de 2022 foi um ano marcante dentro da nossa logística, que foi quando a cidade de São Paulo começou a ser tão relevante que nos forçou e nos levou à conclusão que a gente deveria ter um centro de distribuição aqui em São Paulo. E, para isso, a gente passou a terceirizar toda a logística que a gente tinha com agregados individuais. A gente não tinha nada concentrado. Agregado individual, ele tem a vantagem da flexibilidade que ele tem a vantagem da questão da liquidez que ele tem, né? Levanta a mão, você chama, não está precisando mais, pode sair também, mas ele traz consigo alguns problemas, especialmente para a gente que tem um produto que é tão sensível à cadeia do frio. Que poxa, às vezes o produto está descongelando, ou num verãozão, onde está calor, ou numa época de entrega de brinde, você não acha esse cara no mercado. Então, ano de 2022, que a gente trouxe o nosso centro de distribuição para cá, a gente falou, vamos terceirizar tudo, vamos agregar HRs, HR era o principal veículo, fomos agregando. E a empresa cresce, agrega mais veículo, a empresa cresce, agrega mais veículo. Chegava verão, a quantidade de produto que se descongelava não estava escrito. Era tópico diário para a gente estar tratando o que está acontecendo com o nosso centro de distribuição, a culpa é de quem? A culpa era da estrutura, a gente foi entender depois, a culpa era do modelo que a gente tinha trazido. Então, depois de 2 anos sofrendo aí com o agregado, com muito pão descongelado, a gente concluiu que não tem agregados disponíveis no mercado com a qualidade do frio que a gente precisa. Na quantidade de carros que a gente precisava. Pelo menos e chegava final de ano que dobrava o volume, daí concorrer com todos os outros embarcadores que utilizam o mesmo perfil de frota. Né? E aí qual foi a decisão da Ultrapão? A Ultrapão concluiu que não estava difícil encontrar o chassi do agregado. Estava difícil encontrar o baú do agregado onde ele poderia ter uma qualidade de frio que a gente espera para não ter descongelamento. Na época a gente achava que o nosso problema era só o descongelamento. A gente vai descobrimos depois que tem outro problema. A gente achou que era isso. E a gente falou, então vamos comprar só o baú. Compramos lá 17 baús congelados e agora vamos procurar quem quer agregar. Vai lá
na Salim Farah Maluf, que tem um tanto de chassi para vender, a gente vai achar os agregados lá. Vai na concessionária, vai aqui, vai ali, e para achar esses agregados. Sofremos para achar 2. E daí, nesse contexto, voltando lá no começo do podcast, eu ligo para o Helder, estou precisando agregar 17 chassis aqui, e aí? E daí, meia hora depois, o Helder voltou. E agora pode voltar para o contexto que a JTL Aí o entrada Helder da falou, vou JMX. colocar os 17 Não. chassis aí. Só que disse que não vou botar só boto desde que eu leve junto uns penduricalhos, né? Tem umas Aí coisinhas. esses são os penduricalhos. E a Então, nossa o que faz parte. expectativa, A gente só completar a última coisa, a nossa expectativa é que a gente teria esses 17 caminhões rodando, além de outros 7 ou 8 caminhões que já estavam agregados e contratados. Pronto, dado o contexto, agora sim. pode entrar o JMX aí no... O porquê, né, que foi contextualizado esse monte de penduricalho? Porque a gente está trabalhando aí há 15 anos, quase 20 anos, implantando sistemas, medindo processos de empresas, e todos eles buscam, né, as mesmas soluções, todos eles têm os mesmos objetivos, e quando você fala que precisa entregar um nível de serviço com temperatura ultra congelado e eu não tenho esses penduricalhos, eu não iria conseguir, né? O negócio não iria dar certo. Então, qual foi o primeiro contexto que a gente aplicou, além da frota? Então, você tem uma frota padrão, que é o que está mostrando, a gente precisava de um sistema de roteirização, um sistema de gestão da entrega para garantir que a entrega fosse acompanhada e retroalimentasse as informações da roteirização. Eu tenho ali o MDVR, não temos risco embarcado, né? Não temos o pão não é um produto visado para ser roubado, porém eu tenho o risco, que a gente faz uma gestão de risco do motorista. Quando a gente botou, a gente colocou 8 câmeras por veículo e a gente já se livrou de pelo menos em 8 meses 4 acidentes que a gente teve na rua, de carro entrar na frente, de motorista que bateu em carro, de não pagar conta meramente em cima das câmeras. Outro ponto que as câmeras auxiliaram, a manobra. Eu tenho problemas. Um dos grandes problemas de iniciar essa operação é a quantidade de cabo que estourou e que foram roubados dentro do pátio, no meio daquela transição. As câmeras, o caminhão fica desligado, ligava na movimentação, ela fica funcionando por um período de tempo. Você pegava o cara indo ali estourando, não, mas não foi eu tinha a imagem, não, foi você. Os termos assinados, eu economizei aí talvez uns 5, 6 mil de cabo que a gente perdeu dentro da operação. Depois, a parte de telemetria, que isso está embarcado, a parte de odômetro, que é uma questão para medir, de fato, o KM, eu tenho que cobrar por esse KM, porque o KM ele tem uma grande dispersão no início do projeto de roteirização. Quando a gente fez a transição, a roteirização era por CEP de endereço em planilha, existia um perfil de carro diferente também, que era HR, Van e as Fiorinos, eram muito mais viagens, muito mais... era o mesmo nível de entrega, mas menos entregas por carro e mais viagens. Isso talvez foi o principal ponto para levar ao último bloco aí, que é a quebra do negócio, né? Foi o número de viagens mal dimensionado. Porque quando a gente começa a roteirização, os CEPs, os endereços, não existiam corretamente. Então, eu cheguei a ter carro que fazia uma entrega em Guarulhos, outro em Osasco e ia lá em São Bernardo. Porque eu roteirizava o cliente, que era o costume, e aí a gente foi ver, tinha carro que realmente fazia isso antes. Então, todo o trabalho da gestão de entregas, mais o odômetro para provar, a parte de telemetria para provar que realmente ele fez com que a gente começasse a retroalimentar. Em 2 meses e meio, aí, cerca de 2.000 e poucos clientes, todos os pontos devidamente ajustados. Hoje a roteirização tem entrega que a gente pega ali, que você fala, nossa, está igualzinho ao Mercado Livre. Totalmente dentro de um bairro concentrado. É interessante destacar, porque a tecnologia ela vem para mostrar o tanto de oportunidade que tem. Porque antes da gente enxergar, a gente talvez não tenha noção das aberrações que eventualmente a operação acaba passando. Eu destaco esse trabalho que a Havex, junto com a leitura dos dados do Helder, levantou das oportunidades logísticas, nosso time lá comandado pelo William, no CD junto com a Joyce, nós tivemos que trazer o comercial inteiro para dentro da operação, rever conceitos. para rever conceitos de
dia de entrega, Grade, de frequência, frequência. grade, aí eles encabeçando junto com o time comercial, tivemos que mudar dia, às vezes ia na mesma região todos os dias, não tinha uma concentração todos Sim. os dias, porque estava espalhado durante toda a semana. Então, e o dado, ele faz com que a gente movimente todo mundo. Não é só a logística, né? Porque a logística entrega o que o comercial vende, o que a produção produz. Então, começa a deixar com que a gente faça um azeite entre as operações. Deixar as operações e as áreas muito mais unidas e muito mais conversando entre si. Porque também não é só o dado por si só vai resolver, né? Exato. E aí a gente colocou dentro desse universo um outro ponto que não foi medido, a gestão da jornada, porque eu entro com frota própria, um time próprio, e ele tinha um time terceiro. O time terceiro trabalha o tempo que tu mandar ele trabalhar, agregado ele do que dono do paga o caminhão, né? caminhão, Então, se ele exatamente. trabalhar 20 horas, não vai mudar para Esse ele, foi né? talvez o segundo baque nos pontos negativos da análise inicial, né, do projeto, porque eu passei a trabalhar 8 horas por dia, essa é a regra, mas eu cheguei a ter rota de 17 horas, e esse cara antes trabalhava 17 horas e não reclamava. Esse foi um outro universo para ser pontuado. E aí, a questão das entregas, do canhoto, são problemas que a gente está colhendo agora, dívidas aí do ano passado, coisa que não era da nossa operação, teoricamente, mas problemas de canhotos, notas que não foram pagas, boletos que não foram pagos, e aí tem até, hoje a gente usa o canhoto digitalizado ainda, mas agora na nova versão, com os equipamentos que a gente está adquirindo para o motorista, vamos fazer o digital, e tem até o piloto da Oxio já autorizado para a gente fazer a assinatura digital e substituir ali, matar o papel, e garantir que o fechamento seja no dia, o aprovado e o reprovado de cada canhoto seja no dia e não tenha os problemas futuros, né? E a questão que a gente já flagrou é legal, porque às vezes eu via o ADAS e o DSM funcionando em vídeos ilustrativos de comercial, mas a gente teve um acidente que, por fração de segundo, o motorista cochilou e a câmera pegou, mas faltava o quê? Faltava alguém monitorando aquilo, você não entendia aquilo como um problema, né? E o conceito geral, para finalizar, a torre. Que é a torre? A torre é onde a gente tem todos os painéis possíveis ali de acompanhamento, de medição daquilo que está acontecendo no dia, e uma ideia de resultados consolidados, ou seja, eu tenho dentro dela o cara da roteirização, as pessoas do monitoramento, o William, que é responsável ali por analisar todas as condições, receber os pedidos, tratar a grade, a frequência, a gente elimina pedidos que sabe que aquilo vai dar problema ao longo do processo. Tem a Joyce, que é do armazém ali dentro também. Então, você tem tudo isso concentrado dentro de uma única fileira com as informações disponíveis para você tomar a decisão do que vai acontecer no dia seguinte. Sem o conjunto de informações, aquele chassi, aquele baú é meramente um carro rodando e te dando despesa. Porque aí vem o conceito final. Não adianta também só colocar o caminhão e alguém com capacidade para comprar esse caminhão. Se não tiver a tecnologia, a expertise para fazer isso funcionar, teoricamente, em um mês, a gente já tinha isso tudo funcionando e não existe ainda a integração. É tudo manual. A integração estava sendo desenvolvida, não tem o negócio automatizado, né? Que é agora o sonho que a gente tem para acontecer. Talvez a parte mais divertida disso tudo é que a gente colocou. Então, nós comentamos que chegamos a ter 30, 35, 40, no pico, 45 carros por dia em São Paulo. E quando a tecnologia vem, a gente começa a roteirizar melhor, Ocupar melhor, estamos ocupando melhor, as rotas melhor ocupadas. Nós fizemos um trabalho junto ao time comercial de melhoria dos dias de entrega e rota, e esses 45 viagens que a gente tinha todo dia caiu para 20, 22 viagens. E aí o Helder estava contando com 45 viagens por dia, no final das contas, para entregar a mesma quantidade de produto com pouco mais de 20 carros eu conseguiria entregar. Aí eu posso dizer que a experiência profissional, mais tudo aquilo que a ferramenta entregou de resultado, fez com que eu me quebrasse como transportador. O meu sucesso profissional foi me quebrar como transportador, porque à medida que
reduziu as diárias. A roteirização reduziu as diárias. Eu amputei um braço. A jornada provou que a gente poderia trabalhar só durante a semana, segunda a sexta, não precisava do sábado. Cortou mais um braço. Chegou um momento que se eu falasse para ele, olha, se a gente melhorar essa grade, isso aqui, eu ia ficar sem as pernas. E aí foi onde a gente entendeu que estar de lados opostos da mesa, eu sendo um prestador de serviço, quanto mais eu fizesse para ajudar, porque, né, de certa forma, a gente levou uma expertise de operações para dentro que eles não tinham, fez eles enxergar algumas coisas. Só no final das contas que ele me contou que a redução do custo logístico dele foi de mais de 25%. Só que eu só fui saber disso na hora que eu fui comer uma lado mesmo. Nós estamos rindo aqui, né? Não é porque a JMX quebrou, não. Na realidade, quando nós começamos a perceber que tinha um tesouro na logística desse nosso negócio, nós decidimos ficar do mesmo lado. Então, estava ruim nós dois de lado separado, né? Ultrapão e JMX. E aí, a JMX hoje faz parte do grupo Ultrapão. Então, toda a logística hoje é internalizada. O Helder e o time do Helder fazem parte do nosso time hoje. Então, todo o veículo hoje faz parte do time. Hoje é frota, podemos considerar que é frota própria, então. E o projeto ele se torna, né, a ideia é que a gente deixe de ser somente uma fábrica de pão e vire um operador logístico. Né? Quando o papo é bom, o reloginho ali some, voa, né? Ou seja, já passamos no nosso horário e acho que a gente precisa dar ao nosso público um período de reflexão, porque o que foi transmitido agora aqui é para ser avaliado como um case para repassar para muitas gerações, para muitos transportadores. Né? Paramos, então, para mais um intervalo. Daqui uns minutinhos a gente volta, que o papo está quente, o volume de conhecimento sendo transmitido é realmente extraordinário. Até daqui a pouquinho. Meus amigos, voltamos aí para o terceiro e último bloco desse nosso Havex Talking extraordinário, onde estamos contando aqui um pouquinho da história aí da Ultrapão, mas principalmente uma experiência ali que ocorreu, que revolucionou a Ultrapão e virou um case aí para o mercado, de forma a ser hoje experiência para os concorrentes, ser experiência para a empresa de tecnologia, que aprendeu também, revolucionou, e chegou à conclusão que, ao final do nosso bloco anterior, que a fusão de duas empresas é que era a solução, ou seja, que eu não deveria ter um transportador e um embarcador, mas tudo isso veio desse conjunto de informações, desse conjunto de tecnologia interligado. Então, quer dizer, se eu não tiver uma frota eficiente, que me dê o frio que eu preciso, um equipamento de qualidade,
eu não faço bem feito. Mas se eu não tiver um motorista, também não faço. Mas se eu não tiver um motorista treinado, também não faço. Mas se eu não tiver um planejamento, também não faço. Mas se o meu vendedor não me ajudar a planejar corretamente e me obrigar a fazer errado, tudo dá errado, ou seja, que é o conjunto, e isso realmente é o nosso conceito, que é a logística, né? Logística é a reunião de diversas informações de diversos setores para se avaliar onde é que está o problema e você tratar dentro da cadeia para E que ao tem final o um, cliente esteja e tem um satisfeito. ponto final aí, que é analisar os dados gerados e mudar a rota, né? Então, Claro. vocês mudaram várias vezes, é o que fez a gente mudar a rota agora É. de novo, são os dados gerados de todo esse processo. Agora, de tudo isso que a gente fala aqui, eu olhando assim rapidamente, nem eu lembrava que tinha tanta coisa assim, né? Já vai mandar tirar. Implementada, né? A gente imagina do outro lado, né? Que é o investidor, o gestor. Vou investir em cima de todo esse mundo de equipamento, quanto vai custar um negócio desse? Eu vou colocar câmeras para vigiar motorista? Não, não é para vigiar motorista, é para garantir resultados. Eu vou colocar um aparelho de refrigeração com poder muito maior do que o necessário. Para quê? Para mim congelar o pão? Não, é para mim garantir a entrega que não tenha devolução. E os custos de tudo isso? Ao final, qual foi a experiência de vocês baseado nisso, ao entender que os problemas eram muito maiores, que você tinha que se direcionar, tinha que mudar diversas coisas, mas houve um investimento, houve uma reestruturação, e o resultado disso, banca, ele realmente, como experiência para os demais ali, é saudável? Olha, o problema que a gente estava querendo resolver comprando os baús refrigerados era descongelamento, né? Isso foi a motivação. Poxa, e na época, realmente, com a falta de caminhões preparados para o nosso tipo de operação, junto com o verãozão que estava aqui no Brasil, a gente estava tendo descartes muito elevados, batendo aí 3, 4, 5 vezes mais do que o que é o normal da indústria. Veio o JMX, veio os caminhões novos e veio principalmente a tecnologia e mostrou que eu tinha outros problemas que eu nem conhecia. Quando a gente colocou esse sistema de roteirização aqui, que antes era feito manualmente ali com a Bel Augusto de quem estava fazendo essa roteirização, a gente às vezes tinha rotas muito ineficientes que a gente pensou. Então, só a parte de redução de custo logístico sem colocar o ganho da diminuição do descarte, que foi muito relevante, só aí já caiu 25% o custo de transporte de itens dentro da cidade de São Paulo. E o mais Fora o importante... descarte, que voltou aos índices normais agora com a tecnologia certa, com o caminhão certo, com o frio certo. E eu acho que além do que é palpável, né? Então, a gente olha o DRE A e vê... sensação também, né? A gente vê o DRE melhorando a linha transportes, como tu falou, redução de 20%, 25% do custo, e ainda nem tudo, a gente ainda terminou de colher todos os frutos ainda, mas tem uma questão, como eu falei, nós enquanto empreendedores, a gente luta para ter o melhor serviço para o nosso cliente, né? Ter a melhor experiência para o nosso cliente, e certamente isso melhorou muito. E isso a gente não consegue valorar monetariamente de forma objetiva, né? A gente vê isso revertendo em crescimento, revertendo em elogio, revertendo em diminuição de alguns índices, seja de descongelamento, seja de devolução, seja vários outros índices. Então, isso faz muito sentido quando a gente vê também que lá na ponta tem um cliente satisfeito. E a própria procura dele para ajudar em outras operações. Outras operações. Então, o que acontece hoje é que nós saímos lá 2, 3 anos atrás de uma empresa que pensava muito em produção e entregar o melhor produto para uma empresa que quer entregar uma experiência de entrega, inclusive, superior. Você disse que é difícil de valorizar esse resultado, mas o fato do teu maior cliente hoje repassar para outros fornecedores, não, continua botando o teu produto aqui dentro, mas desde que você faça a entrega, já é uma percepção extraordinária, né? Como é que foi? Conta um pouquinho mais dessa história, que acho que foi um case brilhante, né? Então, como o Túlio falou, nós queríamos resolver um problema de frio nosso. E aí nós percebemos que o problema de frio não é nosso. É do mercado. Todo mundo tem problema de frio. E quando nós resolvemos um problema de frio com consistência, de forma inteligente, com custo logístico sendo reduzido, melhoria da experiência do nosso cliente sendo aumentada, o nosso cliente supermercadista nos chama e fala: por que você não ajuda aquela empresa a operar?
Por que você não ajuda aquela outra marca a operar? Ela está com dificuldade. E quando eu falo outra marca, não vou citar marcas aqui, mas são marcas talvez muito maiores que a gente, que têm dificuldade de operar. Então, hoje nós estamos falando de um ultrapão que entrega ponto a ponto para 1.200, 1.500 pontos de venda em 150, 180 cidades diferentes. Então, não é uma operação simples quando a gente considera entregas de uma, duas, até 3 vezes por semana no mesmo ponto de venda, seja no Rio de Janeiro, seja em Minas Gerais, seja em São Paulo, na capital, São Paulo interior, que cada uma dessas operações tem características muito diferentes. Né? Entregar na Grande São Paulo é diferente de entregar no interior de Minas, que é diferente de entregar no Rio de Janeiro. E o litoral, né? E o litoral, aí tem uma sazonalidade de litoral, tem sazonalidade dentro de São Paulo, entre os dias da semana. E aí a gente entende que nós descobrimos um tesouro também, além de ter um bom produto, do tudo produzir muito bem lá na fábrica, ter um produto reconhecido, também ter uma operação logística inteligente, ela tem muito valor. Também via ali com relação à torre, né, Helder, que o segredo está em treinar muito bem o motorista, ter um equipamento eficiente, ter todos os dados com confiança, mas isso não quer dizer que eliminamos as pessoas, né? O time estar reunido, quer dizer, eu tenho uma torre de controle, mas nessa torre de controle eu tenho a equipe de monitoramento, eu tenho o supervisor, eu tenho a liderança, mas eu tenho o roteirizador, eu tenho o faturista, eu tenho todas as equipes pensando no resultado. Então, quer dizer, eu roteirizei mal, o equipamento já te avisa, mas no dia seguinte, o roteirista já retroalimentou aquela informação, ele já mudou o jeito que ele age, aquilo que ele tem que entregar. Como é que é essa experiência de daí lidar com diversas pessoas, aquilo que normalmente é cada um no seu quadrado, um não fala com o outro, agora é o contrário o conceito nessa nova torre de controle logístico. Eu acho que eu aprendi muito nesse ano em relação à maneira de implementar uma ferramenta na operação. Porque o fato deles trabalharem 100% manual, era só planilha, tinha coisa que nem por planilha era. De fato, você chegava, estava um caminhão carregando, nada, brotava um pedido e colocava dentro de um carro e mandava para a rua. Não era assim. A gente sempre trabalhou muito de startar uma operação com integração já pronta. Fica quietinho aí, demora 3 meses, 6 meses uma integração, daí quando ela tiver ok, a gente solta. Não faça isso. Comece manual. Começar manual, né? Porque hoje você tem... O que eu estou dizendo começar manual? Ao invés de um RP mandar já automaticamente um pedido para dentro do sistema e eu começar o processo, não, eu importo manualmente, faço uma pré-análise, a gente ensinou o time a trabalhar conceitos e processos logísticos. O outro ponto foi pegar pessoas do zero, gente que não veio viciada de mercado, o cara que estava ali, a gente pegou um time que algumas pessoas já estavam, né? A gente reaproveitou algumas pessoas e elas começaram a aprender primeiramente sobre uma ferramenta nova para ajudar ela. Não foi difícil desvincular daquele universo pegajoso de uma planilha que o cara acha que ninguém nunca mais vai substituir aquela planilha. E o segundo passo aí sim ensinar processo. Mas por que eu tenho que fazer? O pessoal lá no início não sabia por que tinha que fechar uma viagem e garantir que o canhoto estava retornando. Eles sabem do impacto hoje quando a gente anda nas reuniões para discutir perdas do porquê que não recebeu um canhoto. O cara que fazia a roteirização, ele nunca tinha feito roteirização, mas ele conhecia São Paulo. Então, foi o primeiro cara a observar, por exemplo, mas cara, não é aqui. Aí já tinha ali na mão uma maneira de corrigir. As meninas do monitoramento, a maneira de se relacionar com a equipe. Existe toda uma questão da cautela, da dificuldade de lidar com o motorista, não é fácil. A gente pensa assim, montar um time de motoristas e ajudantes no interior, onde você conhece todo mundo, e eu peguei e vim com essa ideia, nossa, para montar vai ser fácil. Lá em 2011, 2014, trouxe metade do exército, eu trouxe comigo para montar um time. Chegou aqui, você montar um time que você não conhecia ninguém, literalmente ninguém, você não tinha como falar. E você hoje, a gente agora fizemos a transição essa semana, a gente aproveitou 98% do time. Acho que duas ou três pessoas não ficaram. E a gente está falando de 8 meses de operação. Então, é um conjunto que foi criado do zero, a ferramenta proporcionou seguir um passo a passo,
a vontade das pessoas e acreditar que poderia ser diferente também trouxe essa vontade para o pessoal ir lá e querer aprender. E os planos futuros, eles também fazem... Cara, esse negócio vai ser grande. Então tá todo mundo nessa expectativa de ser um sucesso profissional individual para cada um, Claro. porque é uma experiência extremamente nova que a gente vai viver agora. Muito legal. Acho que para nós, como o Ravex também, foi uma experiência extraordinária que trouxe de cases, porque normalmente você trabalhar com a demanda de um terceiro, ou seja, eu já tenho um sistema, já tenho um modelo, eu já faço há anos isso, e a minha solução é fazer assim, 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 assim. Aí você se adaptar ao cliente. E outra coisa é você ir para campo, ir para a operação e redesenhar a tua solução para se Eu posso ter um adaptar papel em àqueles branco, novos, né? Sim. Um papel em branco, temos que começar do zero. E uma grande... Um ponto que vale ressaltar muito, né? Até tá aqui no desenho, tem muitas criações que foram feitas e adaptações na ferramenta que foi descobrindo isso vivendo no campo. Por exemplo, a gente começou a rodar com os caminhões centro de São Paulo. Nós não tínhamos no roteirizador centro expandido, a área do rodízio desenhada, as ruas limitadas. Primeiro precisavam vir as multas. Tá, mas do que é essa multa? Ah, eu não posso entrar em tal rua. Opa, bota ali uma restrição. Tá, mas o centro expandido precisa ter uma liberação na CT. Beleza, lá no cadastro de veículo, agora esse tem que ter um flagzinho lá que o cara tem a liberação, anexo o documento, aí sim ele pode ser roteirizado na disponibilidade. Então são coisas que, às vezes no dia a dia, quando você implanta isso num cliente comum, que você não está vivendo o dia dele, o cara que está operando a roteirização, ele não tem, às vezes, essa expertise e nem é uma dor dele, porque às vezes ele só roteiriza, o outro que vai monitorar, ele não enxerga. Ou até tem a dor, mas não tem para quem repassar essa dor. Eu tenho que me adaptar porque não tem solução. Você sendo o cara que roteiriza, você coloca o teu carro na rua, você leva a multa, você paga a multa, daí você começa a pensar. E aí vem a ideia das melhorias contínuas de você estar fazendo a ferramenta ser desenvolvida e melhorada na medida que a dor vai surgindo. Quem pegar o sistema agora já vai ter aprendido com os nossos erros, né? Porque agora o sistema já tem essas restrições. Então é uma retroalimentação que ajuda a todos aí. Acho que isso é uma história com toda certeza para a gente fazer inúmeros outros programas. Já deixo o convite aqui, né, para a gente voltar para detalhar um pouco mais algumas dessas soluções. Tipo, acho que vai um programa só para a gente falar de jornada, outro programa só para falar de roteirizador, outro só de gestão de entrega, os resultados, né? Mas como o nosso tempo é curto, eu queria uma visão de vocês ali, olhando para o lado de lá, principalmente para os nossos internautas que estão começando carreira agora, que os caras da logística que estão entrando nas primeiras as operações ali, qual o recado que a gente deixa para eles ali? O que seria a mensagem ultrapão para as pessoas que querem evoluir, que não têm o caminho ainda a ser seguido? Legal, vou puxar a fala aqui, depois eu acho que tudo completa. Nós não nascemos nisso aqui, né? Nós comentamos no início do podcast que nós entendemos que precisávamos ser profissionais de entrega e entender melhor da logística. A gente tem, cada dia que passa, melhorado um pouco mais, ainda estamos longe de sentar no berço esplêndido de achar que sabe tudo. Está muito longe disso ainda. Mas nós nos abrimos a aprender. Então, acho que é o primeiro ponto. Tem muito material disponível, acho que isso aqui é um exemplo disso, né? Tem muito, a internet hoje viabiliza que a gente consiga chegar mais longe, às vezes gastando muito pouco. Então, a todos que estão começando aí, acho que quem quer caminhos e baratos, a internet proporciona isso, acho que esse é o primeiro ponto. Acho que fica a lição de que tudo que é difícil em geral para todo mundo. Então, se é difícil, é trabalhoso, tem oportunidade. Então, não desanimar com a logística, não. Porque é difícil, mas do mesmo jeito que é difícil, tem muita oportunidade. E se tem oportunidade, é algo valioso. É valioso para a carreira, é valioso enquanto empresa, é valioso para quem está pensando em empreender, mas tem que ter paciência. Só para concluir minha frase, eu acho que do mesmo jeito que a internet traz muita coisa legal, talvez a gente assista muita coisa e ache que tudo que a gente está vendo é muito rápido. Porque são coisas muito milagrosas que a gente acaba vendo, histórias de pessoas que em 6 meses, um ano, revolucionaram tudo. Nós somos do pé no chão, né? A gente gosta e curte o processo, curte a rota. Então, tenha paciência com a rota, né? Como o Helder falou, as coisas vêm melhorando a cada passo, tem uma melhoria que a gente vai aprimorando e vai
e vai assimilando e vai implementando. Então, não afobem também se achar que tá distante da solução perfeita, porque faz parte. Tem que estar melhor amanhã do que hoje, depois de amanhã do que amanhã. E se a gente estiver cada dia melhorando um pouquinho, a gente eventualmente e inevitavelmente a gente vai chegar mais longe. Acho que é um pouco isso. Bom, acho que o Rafael já falou muito bem aí, umas dicas aí para o empreendedor, para o empresário, ou para quem está empreendendo dentro de uma empresa também, você pode empreender dentro de uma empresa. Falou muito bem. Eu vou complementar com uma coisa que eu aprendi com ele. É um cara obstinado. Corre atrás. Não aceita um não. Tenta outro caminho. Não desiste. Houve uns 3 nãos antes de ir para outra opção. Corre atrás do que você acredita. Isso aí dá resultado. Dá resultado. E cerca de pessoas boas, né? Helder e Ravex também que nos ajudou nisso. Se o desafio é grande, talvez sozinho não dá para ir, mas junto acho que a gente pode ir mais longe. Então, obrigado pelo convite. Eu quero aproveitar aqui, antes da gente finalizar o podcast, para divulgar mais uma vez aqui nosso produto. Então, pessoal, você que é consumidor, a partir do mês de abril, você vai poder encontrar os produtos Leve Aça no Mercado Livre, no nosso e-commerce. A gente vai deixar os links aqui sei lá onde vai ser aí no podcast para vocês poderem acessar. E supermercadista, você que tem uma padaria, você que trabalha com congelado ou está com sua produção própria com problemas, pode entrar em contato com a gente também. A gente tem uma solução pronta para o seu problema. A gente, historicamente, a gente entra dentro do cliente, vende um pouco mais, porque o produto fresco, o produto de qualidade, um produto com padrão, vai vender mais e é uma simplificação da sua operação. Você, varejista, vamos deixar a sua operação mais simples. Por último, a última coisa, a gente está lançando agora a Leve Aça, começamos há pouco tempo. Você que é influenciador de produtos saudáveis, de produtos gostosos, que gosta de cozinhar em casa e postar isso, pode procurar a gente também, que a gente está procurando gente para estar divulgando esses produtos aqui, ó. Ciabatta, baguete, pão italiano, pãozinho crocante que você finaliza em 8 minutos na sua air fryer. E você, embarcador, que está com dificuldade de entregar o seu produto ultra congelado. Pode contar com a gente. É isso aí. Muito bom, muito bom. Mano. Nós que só temos a agradecer aí por esse papo magnífico aí, por essa experiência a ser contada. Helder, deixa aí para as suas considerações finais. Cara, para mim, assim, aquele papo de que você ouve que quanto mais velho você fica melhor, né? Eu acho que, para mim, é uma experiência, é o ápice profissional que eu pude viver, de poder aplicar um conhecimento adquirido ao longo da vida. Você fez parte disso junto comigo. Muita coisa aprendi contigo, né? A gente já até fez um podcast falando sobre isso. Mas traduzir isso para operação real, ter a oportunidade de ver um veículo na rua com toda a expertise que você aplica, não é só... Por isso que eu falo para ti que eu não sou vendedor, mas você acaba vendendo, né? Você está indo para uma experiência que você vê funcionar aquilo que você fala para o outro. Então, quando a gente recebe visitas, né, hoje, e a gente acabou não comentando, mas virou um centro de referência que vocês levam clientes lá para ver aquilo funcionar, levam, né, pessoas para ver a operação acontecendo. Tem muita coisa legal ainda para fazer, mas a experiência de trazer o conhecimento e fazer um processo funcionar não tem preço. Por mais que eu, como negócio, me quebrei, o lado profissional, ele me deu esse alívio de saber, então, eu quebrei, mas quem fez quebrar foi o consultor, não foi Não quebrou, não quebrou, não, gente, ele não quebrou. Agora, a não sou mais independente, né? Agora faz parte do grupo Ultrapão, não quebrou, não. A palavra é só para ficar mais fácil de entender o que aconteceu. E aí, complementando, né, a questão dos conselhos que a gente sempre fala, para mim é a paciência e o relacionamento, o network construído ao longo da vida, a paciência e transmitir confiança naquilo que você faz, porque são alguns anos construídos contigo, foram 3 anos comprando lá, negociando para ser lembrado, para que hoje transforme um negócio aí de milhões em fração de meses, e o negócio tem tudo para dar certo daqui para frente. Então só tenho que agradecer a confiança. Obrigado, Muito obrigado, Ravex. Obrigado, Helder, também aí pelas conquistas que a gente está fazendo juntos. Obrigado, Jair, pela grande parceria.
Só temos a agradecer a presença de vocês, agradecer ao Ultrapão pela confiança aí nos produtos Ravex, agradecer ao Helder aí por todo o período conosco aí como consultor, como transmissor dos nossos conceitos aí, e principalmente acho que o ponto principal é a aposta que a gente faz, né? Primeiro, como vocês disseram, tem que ter paciência, mas se não tiver alguém para apostar, não existe paciência naquilo que não é visto, naquilo que não tem um processo a ser executado, um prazo a ser executado, né? E essa confiança, acho que a gente adquiriu em conjunto, os 3 negócios aqui, e é o que é o motivo do orgulho para nós estar apresentando nesse momento aí todos esses resultados aí, e resultados tão grandes que chegou-se à conclusão que o time é tão bom que ele tem que ser um só, que ele já não pode ser mais 2 ou 3 empresas, né? De um lado da mesa faz mais sentido, né? Dá mais força para o negócio crescer. É isso aí, meus amigos. Espero que tenham gostado aí de mais um programa aí, Ravex Talking. Esse daqui, com toda certeza, é um dos que a gente mais trouxe cases, está trazendo experiências extraordinárias aí, e acho que tem muito a agregar para todos vocês. Então, não deixe de fazer os seus comentários, as suas perguntas, não deixe de marcar ali, dar o seu like, que é para fazer a divulgação para que esses nossos podcasts cheguem ao máximo de número de pessoas. Vamos deixar também junto aqui, registrado ali todos os endereços aí da Ultrapão, da Leviaça, da JMX, e quem precisar, estamos aqui a todo dispor. Finalizamos então assim mais um podcast Ravex Talking. Até a próxima. Grande abraço. Valeu.